Bem-vinda, bem-vindo para o nosso encontro de reflexão bíblica com o professor Jung Mussung. Hoje o nosso evangelho proposto é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 23 a 29. A chave de leitura que a gente propõe é: os ensinamentos religiosos devem mudar por causa do amor e do Espírito Santo. Eu vou fazer a leitura dessa passagem aqui na minha tradução da Bíblia, você acompanha na sua e na sua casa, e já na sequência a gente aproveita o professor Jung para nos ajudar com essa reflexão. Você que está nos acompanhando aqui, eu vou pedir que nos ajude compartilhando esse encontro com outras pessoas que possam se interessar, mas não só. O fato de você escrever um comentário nos ajuda não só a preparar os próximos encontros, mas também ajuda a esse sistema de inteligência que dizem que é inteligente, mas é artificial, a divulgar o nosso encontro como se ele fosse relevante. Então, cada comentário nos ajuda de dupla maneira. Hoje eu estou pedindo, Jung, as inscrições antes do final, porque E no final chega pouca gente, né? Vamos lá. vamos João lá. 14, 23 a 29, lendo da minha Bíblia aqui. Jesus disse: Se alguém me ama, guarda minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com vocês. Mas o advogado, Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem. Bem, Jung, aqui é um conjunto ou a gente tem duas passagens diferentes, né? Como é que você vê isso? A palavra, ela está sendo, ela que Jesus ensina, ela precisa de um complemento com o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo ele faz o papel de lembrar e interpretar. Ou seja, não, essas minhas perguntas você responde depois, porque a gente Tá. prepara outra coisa. Vamos lá. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Quer dizer, o contexto dessa passagem, né? Logo depois de lavar pés, né? Na última ceia, quando o Judas, nós vimos isso no encontro passado, sai, né? Porque já foi negociado a traição de Jesus. Então, a gente precisa entender essa passagem como assim, a tristeza de Jesus e a situação de que, ó, ele já está falando que está morrendo, né? Então a gente precisa colocar essa questão. Nesse processo, eu acho, né, que além dessa discussão do amor, essa coisa meio mais espiritual desse texto, eu acho que aqui nós temos uma crítica no sentido positivo do que é religião. É uma crítica não de estar errado, mas é mostrar como a religião funciona. Então, se Jesus tivesse uma faculdade, estivesse sendo professor de ciência da religião, como eu fui por muitos anos, ele ia dizer, olha, como é que funciona a religião? E aí ele diz o seguinte, né? Quais são as coisas fundamentais de uma religião? Todos os defensores da religião discutem. Religião é importante porque nos oferece algo que é sagrado, e o sagrado nos dá a diferença entre o que é lugar sagrado, onde está o templo, ou outros lugares sagrados, tem pessoas sagradas, tem doutrinas sagradas, tem leis sagradas, sagrado, sagrado, sagrado. Esse é o critério. E o pessoal diz, isso é bom porque nos dá organização e porque Deus nos dá o caminho certo. Tá. Eu acho que Jesus não gostou dessa ideia. Aliás, esse é o problema da Bíblia. A Bíblia vai contra como as religiões funcionam, né? Porque, no fundo, a questão da Bíblia é, olha, essas religiões dizem que é de Deus, mas não é de Deus.
Então, essa é a nossa discussão. O nosso canal, né, Capitalismo, Teologia e Capitalismo como Religião, começou, né, nós começamos criticando o capitalismo como uma forma de religião. Então, no fundo, essa discussão volta aqui. Então, para não perder muito tempo, assim, o que Jesus diz assim? Vamos numa aula de religião. O que religião diz? Onde está Deus? Deus está no templo sagrado. Por isso você vai na igreja, você vai no cemitério. E o que Jesus disse? Não. Deus faz morada não no templo, nem no palácio, nem no cemitério, mas onde as pessoas amam e praticam o amor. Pum. Então, essa é a primeira coisa assim. Então ele diz, onde é que Deus, onde eu e Pai estaremos? Onde vocês, quando vocês me ama, e quem me ama pratica a vida, a palavra que Jesus que ensinou, portanto, ama uns aos outros. Então, onde é que está a revelação, onde aparece a manifestação de Deus? Onde as pessoas se unem em nome de um amor a Deus e ao próximo, que é aquele que sofre, porque nós aprendemos que Jesus é que nos revela quem é verdadeiramente Deus. Essa é a primeira parte. E aí, né? Aí, então, agora você diz, olha, Jesus está nesse momento de tristeza e está preparando o discípulo. Não vou morrer, eu vou morrer. Tá? Nesse processo, o que Jesus vai ensinar? Olha, já pensando, os discípulos vão para uma missão agora, e indo para lugares diferentes, vai ter perguntas e problemas diferentes do que se conhecia em Israel ou no tempo que Jesus ensinou. Tá, mas se o que Jesus ensinou é sagrado, a gente não pode mudar. A gente repete. Essa é uma discussão das igrejas e todas as religiões, não somente de igreja, do islamismo, etc., que dizem, olha, a gente pode mudar, não porque onde está escrito é na Bíblia, ou porque foi o fundador, ponto. Assim, mas não funciona, não. Não é que não funciona, o mundo está errado. Aí o que Jesus diz, não, a gente tem que resolver os problemas concretos das vidas concretas, por causa do amor. Por isso, Jesus disse, o Espírito Santo, Deus vai nos enviar o Espírito Santo. E aí uma coisa importante, e o Espírito Santo vos ensinará tudo. E recordará. Então, primeiro vai ensinar. Espera, mas então ele vai inventar novidade? Espera, não é mais algo sagrado? Não. A ideia da doutrina sagrada está ligado a sagrado religião e o documento, o livro sagrado não pode mudar, assim como o lugar não pode mudar. E Jesus não. Deus está onde está o amor a Deus e ao próximo, e não no templo. Se o templo não dá espaço para amor ao próximo, não está lá. Né? Esse mandamento, essa lei, essa doutrina está levando as pessoas, resolvendo essa coisa de sofrimento? Não, porque não tem nada a ver. Então não é mais essa coisa. Então tá. Então as pessoas podem inventar, porque aí aparece hoje em dia, assim em outros lugares, outras religiões, não, porque o Deus me disse uma novidade. Tá, isso. Então tem uma novidade. Mas não tem nada a ver com o que Jesus falou, aí não é. Não, olha, tenta na discussão esses dias na rede social, eu estava vendo, né? Então, alguém que é influencer e ao mesmo tempo pastor ou missionário, coisa do tipo, dizendo, não, olha, eu estou ganhando bilhões porque a bênção de Deus. Aí Jesus vai dizer, pá. Esse espírito não tem nada a ver com o meu. Então, está dizendo, o novo que se ensina não é inventado nada, do zero, ou do desejo diabólica ou satânica. Ele diz, não, vai estar ligado ao que eu e o Pai ensinamos. Então, daí, diz, então, o Espírito Santo inova, mas para inovar ele recorda.
Então a pergunta seria do tipo: olha, Jesus falou para amar desta forma, ótimo. Só que, como estamos num lugar muito diferente, por exemplo, do Paulo, quando ele está na cidade, pregando, o pessoal da comunidade dizia assim, de Israel, dizia, não, ele trabalha. Não, o pregador tem direito de comer da comunidade. Só que aí Paulo disse, espera aí, mas isso funciona em Israel. Não funciona na cidade grega. Ninguém vai me dar nada. Trabalho é importante, por isso eu tenho direito e dever de trabalhar ao mesmo tempo que prega. Então, por quê? Porque contextualizou. Então, essa coisa é muito importante, né? E aí, a terceira coisa que eu quero colocar é a seguinte, né? Jesus diz assim, ó, eu vou morrer. Tá? Aí não se perturbe. Isto é, nossa, Jesus vai morrer, nós podemos correr o risco de morrer, etc. Aí ele diz, olha, receba a paz e a alegria. E aí é uma coisa interessante, se me amasses, ficarias alegres. Como? Eu vou ficar alegre porque você vai morrer? Não, você não entendeu. A paz que vem de Deus é uma paz tão verdadeira que fazemos o que fazemos, amamos, não amamos, e quando o mundo nega, mata, sacrifica, eu estou alegre porque estou em Deus. Essa é a alegria. Essa é uma paz que não é do mundo. Pum. Isso nos ajuda a entender a paz e a alegria dos mártires. Sofre, mas não, eu fiz o que descobri o amor de Deus e a paz. Essa é a coisa. Então, daí, eu queria te chamar a atenção, assim, foco central, né? Que é o ensinamento religioso do sagrado tem que ser porque está escrito. E o ensinamento de quem recebe o amor de Deus e é movido pelo Espírito Santo, diz assim, olha, o que nos faz ser discípulos é o modo como nós amamos, como Jesus ensinou. Como se aplica isto, a gente aprende novidades, coisas novas. Então, se nós descobrimos, por exemplo, essa é a coisa assim, que a questão da comunidade LGBT se descobre cientificamente que isso não é fruto de erros éticos, mas é um problema complexo e complicado de como se dá mutações ou na formação do cérebro e do corpo. Eu preciso esperar mais. Então, essas pessoas amam uns aos outros como Deus nos ensina? Sim. Só que fisicamente, mentalmente, cerebralmente tem diferença. E o importante não é a rigidez de como a gente interpreta o cérebro, é a questão lógica, sexual, mas como as pessoas amam uns aos outros na comunidade. Essa é o ensinamento fundamental. Por isso, por amor às pessoas e motivados pelo Espírito Santo, nós devemos mudar a lei para prever, para manter o amor. Aí, o que você achou? Você está meio parado. Bem, tem muitas coisas. Deixa eu ver o que eu escolho para comentar rapidamente. Vamos lá. Bem, primeira coisa que eu queria dizer é que se a gente ler só o discurso amor, paz e alegria, ele tem um significado, mas se a gente olha no contexto no qual ele se encaixa, aí você tem esse contexto não da tristeza e uma certa tensão, porque é o momento que antecede todo o processo que a gente chama da paixão, né? Então, entender esse texto neste contexto, ele tem uma outra característica. E aí você diz que, nesse caso, a Bíblia inteira vai trabalhando, nessa interpretação, a Bíblia inteira vai trabalhando contra uma certa ideia de religião, porque, no fundo, ela está propondo um outro jeito, né? Eu não sei porque as pessoas acham estranho isso, porque se fosse para propor a mesma coisa que outras religiões faziam,
não precisava ter uma nova religião, o É. cristianismo, né? Uhum. Era só a gente seguir o que as outras religiões já propunham, mas as pessoas têm muita dificuldade com isso. Agora, a minha reflexão é a seguinte, Jung, a comunidade de João, nesse texto, ela tem clareza que a mensagem de Jesus ela tem que ser contextualizada a partir da prática do amor. Se a prática do amor que é o principal conteúdo, esse amar ele pode ser diferente e ele pode ter exigências diferentes de acordo com a realidade? Essa é uma pergunta, né? Porque você diz, antes de começar, gente, o Jung falou que a palavra grega que utiliza nesse texto para falar que o Espírito Santo ensina é didaquê, que a gente transformou depois em didática hoje, né? Essa didaquê que ensina e recorda, ela não ensina um conteúdo, uma verdade sagrada, estática, mas ela ensina formas de amar a partir dos novos problemas. Isso, Seria. e eu acho assim, nós estamos já estourando o horário, mas assim, uma coisa importante da didática é respeitar o limite, a possibilidade. Uma criança de 6 anos não é capaz de entender o que é o sistema solar. Pode até decorar isso, mas não sabe, porque não tem ainda capacidade. Não, mesmo a questão espiritual. Então, o ensinamento de Jesus respeita o processo pedagógico. Essa é uma discussão que nós já fizemos em outros encontros, que é a revelação é basicamente um processo pedagógico, onde aprende a aprender a amar, né? Então, eu acho que o Paulo, a comunidade tem essa consciência, né? E também porque esse resultado do trabalho são anos e anos da reflexão na comunidade de São João. Não é assim, pum, sentou e tal. O Evangelho de João é no início do século II, né? Depois do ano 100 que tem texto mais definido, né? Então, vai se acertando. Mas já estouramos o horário. Tá bom. Então, a gente termina o nosso encontro por aqui. Fica uma pergunta para a gente continuar aprofundando, que então parece que o que o Espírito Santo ensina nessa didaquê não é tanto o quem amar, mas o como Como? amar e como responder com amor diferentes e novos problemas, desafios e sofrimentos que vão surgindo na vida de cada um e cada uma de nós, né? Muito Abraço, bem. Jung. Até. Tchau, tchau.